Voltando então após esta pequena interrupção do vídeo, quem crê em Cristo é transformado interiormente. A fé muda a nossa relação com Deus, o nosso destino eterno e o nosso estilo de vida. Se eu creio em Cristo, se eu recebo a salvação pela graça, a minha vida, ela obrigatoriamente é transformada. Eu sou transformado interiormente e sou transformado exteriormente também. Todo o meu comportamento, toda a minha vida, ela muda o meu estilo de vida. O meu destino eterno muda. Já não mais caminho para a perdição, mas eu caminho para a vida eterna, para a presença de Deus. Então a minha relação com Deus, ela começa nesse primeiro passo de fé e já não tenho uma relação de inimizade com Deus, não tenho uma relação em que eu estou separado de Deus, mas eu começo a ter uma relação de amizade com Deus, uma relação de filiação, sendo filho de Deus. É uma fé de regeneração espiritual. Aquele que estava espiritualmente morto começou a ter vida espiritual. Tudo muda e tudo muda para melhor. Tudo muda para muito melhor. Não é? Passamos da morte para a vida, passamos a ser regenerados, passamos a ser filhos de Deus. Jesus disse para Nicodemos, e nós encontramos isso em João capítulo 3, é necessário que tu nasças de novo. Não podes continuar a ser espiritualmente velho ou espiritualmente morto. Tu tens que nascer de novo. Não é necessário que tenhas uma nova religião, Jesus não lhe disse isso, mas que tenhas vida espiritual. E há uma grande diferença entre mudar de religião ou começar a ter vida espiritual. Aquilo que Jesus faz em nós, aquilo que Jesus quer fazer em nós, através do seu sacrifício na cruz, é que nós possamos ter vida espiritual e não uma nova religião. O quarto ponto desta lição é que a fé em Cristo é sustentada pela certeza da palavra. Na segunda epístola a Timóteo, capítulo 3, versículo 15, diz o seguinte: e que desde a tua meninice sabes as sagradas letras que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Então não é sustentada por sentimentos ou emoções momentâneas. É claro que a palavra de Deus produz emoções e produz sentimentos em nós, e graças a Deus que produz esses bons sentimentos, essas boas emoções em nós. Nós somos pessoas emocionais. Deus criou-nos assim. Mas a fé e a nossa salvação, a nossa fé, ela não é sustentada por emoções momentâneas, mas elas têm que estar firmada nas sagradas letras, na palavra de Deus, nas Escrituras. A nossa fé, ela tem que ter um fundamento sólido, e esse fundamento sólido é um fundamento na palavra de Deus, que nos ensina acerca de Deus, que nos ensina acerca de Jesus, do Salvador, daquilo que Ele fez na cruz, na sua ressurreição, que nos ensina como nós devemos viver com Ele em cada dia, que nos ensina tudo da nossa vida espiritual. É a nossa fonte de informação onde nós baseamos a nossa fé, é a Bíblia, a palavra de Deus. E claro que essa palavra de Deus, depois em nós, ela produz emoções. E boas emoções que são fruto da palavra, mas a nossa fé vem da palavra e não vem de emoções momentâneas. Pela fé em Cristo deixamos de viver baseados em sentimentos e passamos a viver pela certeza da promessa, das promessas que estão na palavra de Deus. Há dias que nós nos sentimos mais fracos e há dias que nós nos sentimos mais fortes, mas a salvação não depende da nossa força. A salvação não depende da maneira como nós nos sentimos. Eu hoje estou mais fortalecido, sinto-me mais animado, eu hoje sinto-me mais fraco, mais desanimado, mais vulnerável. A nossa fé em Jesus não pode depender desses sentimentos. A nossa salvação não depende desses sentimentos. A base da nossa fé é a fidelidade de Deus. Nós temos que crer na fidelidade de Deus, que aquilo que Ele promete na Sua palavra, aquilo que Ele ensina na Sua palavra, aquilo que Ele nos deixou na Sua palavra é a pura verdade, é a verdade de Deus para nós e que Deus vai fazer cumprir e cumpre tudo aquilo que Ele diz na Sua palavra. Então a fidelidade de Deus tem que ser a base da nossa fé. Deus é fiel.
Nós não somos e falhamos tantas vezes, mas Deus é fiel. E quando nós estivermos em dúvida, então nós temos que voltar à cruz. Temos que voltar a olhar para Jesus, para a cruz de Cristo, olhar para Jesus, não olhar para nós mesmos, mas olhar para Jesus. O último ponto, o quinto e último ponto, é a fé em Cristo traz firmeza para a nossa afirmação. Em Romanos 1, capítulo 16, capítulo 1, versículo 16, diz o seguinte: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, a salvação não é passiva. A fé salvadora, ela não é passiva. Ela cresce, ela testemunha, ela influencia, ela brilha. Nós afirmamos a nossa fé, nós perante a sociedade, nós assumimos a nossa fé e firmamos a nossa fé e afirmamos essa fé diante das outras pessoas. A fé em Cristo firma a nossa identidade. A nossa identidade muda quando nós começamos a caminhar com Jesus. Então a nossa fé em Cristo, ela firma a nossa identidade. Não somos o que o mundo diz, somos o que Deus declara. Um crente salvo pela fé não guarda isso para si. Ele vive e prega a salvação. E nós vivemos desta maneira. Vivemos o que Deus diz que nós somos, aquilo que Deus declara a nosso respeito. E a palavra de Deus diz que nós somos filhos de Deus. E se a palavra de Deus diz que nós somos filhos de Deus, então nós temos que viver como filhos de Deus. Então nós temos que pôr a nossa fé em prática e afirmar a nossa fé diante das outras pessoas e viver como filhos de Deus. Quem tem fé em Cristo não vacila diante das dúvidas, mas permanece firme na verdade da palavra. Nós somos confrontados com muitas situações e o inimigo quer que nós tenhamos dúvidas e que nós vacilemos na nossa fé e coloquemos tudo em causa, mas a fé em Cristo, ela não vacila. Nós não vacilamos diante dessas dúvidas. Nós permanecemos firmes na verdade que conhecemos, a verdade da palavra. E quando a fé está em Cristo, a nossa afirmação, ela não é arrogância, mas é confiança em Deus. Não afirmamos de uma maneira arrogante, não somos arrogantes para as pessoas. Nós vivemos uma vida de humildade, de uma vida de honestidade, de uma vida de sinceridade, de cordialidade. Nós vivemos uma vida em que as outras pessoas não são confrontadas pela nossa maneira de ser, podem ser confrontadas com a palavra quando nós pregamos, porque a palavra de Deus confronta, mas a nossa maneira de viver, ela não deve confrontar por causa de arrogância ou outra coisa qualquer do género. Mas nós afirmamos pela confiança que temos em Deus, afirmamos a nossa fé. Então, aquilo que se coloca agora perante tudo isto é que tu possas refletir sobre a tua posição espiritual, analisando a tua condição diante de Deus relativamente à salvação. Será que já deste o passo da salvação? Será que já começaste a caminhar com Jesus, dando o primeiro passo de fé, crendo que Jesus é o Senhor e Salvador? Se tu não deste ainda esse passo, terás agora a oportunidade de colocar a tua fé em Jesus e receber a graça salvadora de Deus na tua vida. E tens a oportunidade hoje de assumir um compromisso, de continuar, se já és salvo, de continuar na caminhada da fé, mas se ainda não começaste a caminhada da fé com Jesus, tu hoje tens a oportunidade de colocar a tua fé em Jesus e começar a caminhar com Ele. Eu não pergunto se tu és religioso ou se frequentas a igreja, se vais aos cultos, se fazes boas obras, se tentas ser uma boa pessoa. Não é isso. É se tu és salvo, se tu já entregaste a tua vida a Jesus, se já creste nele, se já colocaste a tua fé em Jesus, se já confiaste em Jesus como teu único e suficiente Salvador. E se tu ainda não o fizeste, tu tens a oportunidade de o fazer agora. E nos próximos minutos, nos próximos momentos, que tu possas ter esta reflexão e tomar uma decisão para Jesus, caso tu ainda não tenhas tomado. Deus te abençoe.